A graça derramada, Senhor. E nós queremos declarar nessa manhã que o Senhor é grande, Pai, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é perfeito. Nós queremos de todo o nosso coração, Pai, declarar palavras de adoração a Ti, Pai. Nos humilhamos diante de Ti, Pai. Quebramos o nosso coração, pois Tu és digno, Pai. Pois só Tu és digno, Pai. Queremos Te engrandecer e agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Quantas palavras de gratidão têm saído da nossa boca, Pai, e quantas de reclamação têm saído das nossas bocas, Pai. Quantas palavras de adoração e de gratidão têm nos faltado, Pai. Mas coloque, Pai, voz de júbilo em nossos lábios, e que nós possamos Te engrandecer em todo momento, Senhor. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo. Alegria de toda a terra,
nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Se cantar com as nossas vozes, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Senhor, nós queremos declarar a sua grandeza, o seu poder. Nós queremos aqui diante de ti render a nossa adoração ao Deus grande e poderoso. O Senhor que é dono de todas as coisas, o Senhor que é rei soberano, o Senhor que não precisava do homem, mas ainda assim o fez, a tua imagem e semelhança, para que esse pudesse agradá-lo, para que esse pudesse ter prazer em ti. Por isso, Deus, nós estamos aqui essa manhã, não porque viemos a um espaço social, nem porque viemos cumprir um compromisso religioso, mas porque queremos, ó Deus, te engrandecer. Queremos te engrandecer com as nossas vozes, com as nossas palmas, com o nosso coração, com as nossas palavras, com nossos pensamentos. Queremos te engrandecer com tudo que somos e com tudo que temos. Por isso, Pai, que essa manhã, nesse lugar, o Senhor possa se agradar do que fizermos aqui. Seja, ó Deus, fruto dos nossos lábios, seja fruto dos nossos pensamentos, das nossas ações, que tudo seja honra, que tudo seja glória, que tudo seja louvor ao nome de Jesus, o nosso Senhor. Seja engrandecido aqui em nosso meio. Nós queremos te agradecer por toda a tua obra em nossas vidas. Temos motivos, ó Deus, de sobra para poder dizer muito obrigado pelo teu poder, pelo teu agir. Obrigado pelas adversidades, obrigado pelas lutas, obrigado pelos problemas, obrigado pelas dificuldades, obrigado, Senhor, pelas vitórias, pela provisão, pelos livramentos. Nós reconhecemos que em tudo isso está as tuas mãos, que são poderosas, eternas e estão sobre nós. Pai, aqui está a nossa vida diante de ti e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Antes de você se assentar, eu gostaria que você desse um abraço na pessoa que está perto de você e dissesse: seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus essa manhã. Isso, vê quem está atrás de você, quem está à frente, e você que nos assiste pela internet também, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida e seu coração. Isso, você pode se assentar, por favor. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a essa manhã. Hoje nós estamos nos preparando daqui a pouco para receber as mulheres que estão no retiro que está acontecendo exatamente agora. Então daqui a pouco, logo mais à noite, nós estaremos numa grande festa de recepção das mulheres que estão no retiro, e no final do mês é a vez dos homens. Então, se você, homem, ainda quer fazer o seu retiro,
nossas vagas aí estão esgotadas, terá que ficar aí para o ano que vem a sua oportunidade, tá bom? Então não deixe passar, porque é um tempo de festa, de celebração, de alegria, de restauração, de refrigério, e eu queria convidar você a sempre se programar e participar de um dos retiros conosco. Mas embora o dos homens tenha sido esgotado, o dos adolescentes ainda não. Então, dos meninos e das meninas, você pode fazer o retiro, você pode fazer a inscrição do seu filho e da sua filha, ou você, adolescente que está aqui e ainda não fez, pode aproveitar a oportunidade. De 12 a 17 anos, a gente retira eles para um tempinho de ministração só meninos e só meninas. Você não tem ideia de como é maravilhoso quando a gente tira os meninos das meninas. Aquele negócio de, sabe, querer ficar se aparecendo para as meninas, aquele negócio da paquerinha, a gente elimina 100% dos nossos problemas, e eles ficam focados, elas ficam focadas ali para ouvir a palavra de Deus. Por isso que a gente faz meninos e meninas uma vez ao ano, para poder ter essa experiência de poder ministrar os meninos na linguagem deles, as meninas na linguagem delas. Então, papai e mamãe, por favor, pense bem e invista na vida do seu filho para ele estar conosco nesse retiro de adolescentes que vai acontecer no mês de junho, tá bom? Outro aviso são os novos membros, os membros que querem participar da nossa sala. A nossa reunião será nessa quinta-feira, às 19h30. Começa nessa quinta, às 19h30, o encontro com aquelas pessoas que querem se tornar membros dessa comunidade. Pastor, eu não dei o meu nome, eu ainda não fiz a minha inscrição. Agora você vai vir na quinta-feira, porque na quinta-feira nós distribuímos a ficha de cadastro. Você vai fazer o seu cadastro e vai participar dos 9 encontros que teremos pela frente às quintas-feiras, tá bom? Então é nessa quinta, você que deu seu nome, às 19h30, o nosso primeiro encontro para a preparação dos novos membros 2019, tá bom? Próximo aviso para mim, por favor: casamento coletivo. Se você ainda não se casou no religioso e gostaria de fazer isso, você se é casado apenas no civil, e você que não é casado no civil, né, meu irmão, tenha dó, está na hora de fazer isso, regularizar sua situação no cartório, fazer um negócio de papel passado, porque nós cremos que isso é bênção de Deus também. Mas se você quer fazer o casamento no religioso, a gente oferece tudo para você. Olha só, vai ter tapete, decoração, música, pastor, foto, filmagem. Tudo a gente dá gratuitamente para você. A única coisa que nós não podemos dar no casamento coletivo é o vestido, as vestimentas, né? E também a recepção. Aí fica por conta de cada um daqueles que vão se casar. Se você tem o interesse de fazer o casamento seu no religioso, vem aí o casamento coletivo, dá o seu nome que a gente vai marcar uma reunião para estabelecer a data para o segundo semestre, para a gente poder preparar, tá bom? Fica tranquilo que vai ter tempo de sobra, pelo menos uns 5 meses para a gente preparar e organizar o casamento coletivo de seu e também dessa turma que vai fazer conosco, tá bom? Mais um aviso: espaço do livro. Se você quer adquirir materiais bons, nós temos bíblias, temos livros, dá uma passadinha lá. Nós temos aquele curso de história da igreja, você se lembra? Nós temos o livro do curso da história da igreja, um livro fantástico, didático, pedagógico. Se você quer saber um pouco mais sobre a história da igreja e não fez o curso conosco, nós temos 3 unidades, 3 exemplares lá, chama Panorama da História da Igreja Cristã, e você pode aproveitar para fazer para adquirir esse produto lá também. Mais um aviso: retiro e imersão, agora é dos jovens. Agora dos jovens a gente faz meninos e meninas juntos, tá bom? Que vai ser no dia 12, 13, 14 de julho. Pastor, mas é só em julho? Mas está chegando, só tem 2 meses. Então, para fazer isso, a gente precisa preparar. Você jovem que está aqui, por favor, faça conosco, participe conosco. Jovens de 17 anos, 18 anos para cima, nós queremos convidá-lo a participar. Você que ainda não é casado, você que é namorado, namorada, por favor, faça sua inscrição e vamos ter 3 dias maravilhosos, um tempo juntos, tá bom? Retiro de homens, mulheres, adolescentes e jovens, para a gente poder alinhar a nossa turma na vontade de Deus e nesse tempo precioso de ministração da palavra do Senhor também, tá bom? E esse aqui é um aviso especial, porque a semana que vem a gente vai estar comemorando o Dia das Mães. Atenção, você que vem no culto da manhã. O culto da semana que vem não começa às 9h30, começa às 9 horas. Por quê? Das 9 às 9h30 nós vamos ter um delicioso café da manhã. A igreja ela oferece toda a parte de estrutura, né? O café, o leite, o chá, o suco, o pão, a mussarela, o presunto. O que acontece com os nossos irmãos? Você vai trazer o bolo de leite ninho, a bolacha de leite ninho, entendeu? O pavê de leite ninho. Você vai trazer tudo para domingo de manhã que vem para poder participar. Bolo de cenoura também é bem-vindo, bolo de fubá, não tanto igual do leite ninho, né? Mas também bolo de fubá, o bolo de cenoura, torta, o que você quiser trazer.
você vai trazer o que você comeria com a sua família. Porque se cada um trouxer um pouquinho, nós vamos ter uma mesa bem bonita aqui para o café da manhã, Dia das Mães. E aí, vai ter um culto só para as crianças aqui junto com os adultos. Ó, já vou dar uma dica para você. As crianças vão cantar, vão dirigir o culto, vão fazer os avisos. Vai ser uma coisa linda aqui que a gente vai ver, tá bom? Então, domingo que vem, não perca, 9 horas, traga um alimento para participar conosco. Pode ser passar na padaria, pegar umas bolachinhas, venha participar conosco do café da manhã, das 9 às 9h30, e depois o Celebra Kids vai ter as crianças aqui podendo apresentar para as mamães, e a gente poder fazer uma oração pelo Dia das Mães aí, tá bom? Vamos colocar em pé, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos, nesse momento, devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, e eu convido você a fazer isso com alegria, com disposição. Aqui à frente tem essas urnas, na sua cadeira tem um envelope em branco. Se você quer ofertar um valor que não é nem oferta e nem dízimo, que não é oferta missionária nem dízimo, você pode colocar nesse envelope branco. Caso você seja dizimista, está lá atrás. Ou, caso da oferta, o envelope amarelo, oferta missionária, tá bom? Então, eu convido você a fazer isso com alegria. Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. E que o Senhor possa abençoar as mãos que generosamente doam. Que o teu nome seja glorificado. E que os teus filhos e filhas fazem essa noite possa ser um instrumento para abençoarmos muitas vidas e muitas famílias. Assim nós oramos, e assim nós abençoamos a tua igreja, o teu povo, e aqueles que porventura estão desempregados, aqueles que porventura estão em aperto financeiro. Que o Senhor abençoe, que o Senhor traga provisão, para que também possam contribuir aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti.
força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti. Eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê, Pai. E nós confiamos em Ti, Pai, a nossa cura, a restauração das nossas famílias, a construção do nosso lar, do nosso caráter, da nossa moral, Senhor. Nós confiamos a Ti as causas impossíveis, Pai, de homens e mulheres caídos, de homens e mulheres fracos, porém que confiam que a Tua força nos fortalece, que o Teu poder nos traz vigor, nos traz desejo de viver, desejo de seguir adiante, Pai. E o nosso desejo é que toda a terra Te conheça, Pai, que todos os povos declarem que o Senhor é santo, Pai. Que isso queime em nossos corações, Pai. Que nós possamos ver a Tua glória, a Tua face, para então podermos dizer: envia-nos, envia-me, para que eu proclame as boas novas da Sua vinda, as boas novas da ressurreição, as boas novas do Evangelho. Nós queremos estar na Sua presença, Pai. Enche os nossos corações. Suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam o seu rosto, outras duas cobriam os seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Duas asas cobriam o seu rosto, outras duas cobriam os seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça. Meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus.
santo é você. Com tuas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Você, ó rio perene, e com calor do fogo mudar o ser, pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor o fogo montado ser, pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Assim nós pedimos, Senhor, que toda a terra seja cheia com a sua glória, mas que também esse lugar, incluindo toda a terra, também seja cheia com a sua presença, seja cheio esse espaço de adoração que temos aqui agora, com a tua presença e com a sua glória, em nome de Jesus. E você diz? Você diz? Amém. Então você pode se sentar, por favor. Obrigado, nossa equipe de adoração. Bom, não sei se você sabe, mas eu costumo jogar futebol, né? Gosto muito disso. E sábado à tarde é o dia que eu tenho selecionado na minha agenda para poder fazer um desfile, uma apresentação especial lá no campo da FUNG, quando a gente joga todos os sábados lá às 16 horas. O Kenin está de prova aí de que o futebol não é pequeno, né, Kenin? Tem mais outros aí, o Jean, o Giovanni também já viu algumas apresentações lá. Mas não posso negar que depois de 20 minutos de correria, a impressão é que o coração vai sair pela boca, né? Ontem eu estava sentado com os amigos conversando e a gente começou a olhar a média de idade. E como eu sempre joguei bola a vida toda, desde os meus 9 anos de idade, eu nunca parei para perceber que eu estou ficando velho. Porque ontem, sentado na beira do gramado, enquanto o outro time estava jogando, tentando recuperar o fôlego para mais uma partida, a gente começou a perguntar: por que será que a gente não consegue correr mais atrás dessa molecada? E eu me sinto moleque como eles.
E de repente eu perguntei, quantos anos você tem? Ele tem 39, o outro tem 37, o outro tem 36. Eram os mais velhos, estavam sentados fora, o molecado tudo jogando. Eu falei, agora está explicado. A maioria tem 24, 25, 23 e não estamos mais novinhos desse jeito. Mas o interessante é que é o seguinte, a hora que acaba um jogo e a gente sai para descansar no revezamento, você senta e fala assim, não aguento mais. Agora eu já vou pegar minhas coisas, já vai desamarrando o cadarço da chuteira, já vai se preparando para ir embora. De repente, passa 2, 3 minutinhos e você fala, acho que eu aguento mais um pouco. Daqui a pouco passa mais 5 minutinhos e fala assim, não, agora eu estou pronto para mais uma. E aí você vai mais uma e mais outra. Nesses intervalos regulares de descanso, entre uma partida desgastante e outra, você toma fôlego e parece que a resistência volta, parece que o seu corpo se recompõe, e aí você está pronto para correr mais um pouquinho. No final da história, ontem a gente jogou das 4 até umas 6h20 da tarde, 2h20, correndo atrás da bola, com intervalos regulares de descanso, para poder recuperar as forças. O que isso tem a ver com a palavra dessa manhã? Tem a ver com esse termo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é muito importante, se chama resiliência. Resiliência é uma palavrinha que não está muito no nosso vocabulário, a gente não costuma dizer um para o outro em momentos de dificuldade, de desgaste, de tribulação, a gente diz assim, olha, seja resiliente agora nessa situação. A gente não costuma usar, a gente costuma dizer, seja firme, tenha fé, tenha esperança. Mas se tem uma palavra que comunica bem a ideia de se recompor para enfrentar uma nova situação, é essa palavra resiliência. É exatamente diante de um grande desgaste, é exatamente diante de uma grande situação que lhe rouba as energias, que lhe drena o ânimo, que você precisa entender que esse intervalo entre o seu embate, o seu desgaste e a recuperação, existe esse intervalo chamado resiliência. E a palavra resiliência é a capacidade de se recompor e de se reorganizar quando tudo parece sair fora do lugar. Então, resiliência é a capacidade de você se recompor e de se reorganizar quando tudo parece sair fora do lugar. Isso tem me trazido alguns pensamentos e algumas reflexões. Por exemplo, por que algumas mulheres, ao enfrentar uma traição, têm a capacidade mais curta e um espaço menor de lidar com isso, de perdoar, ou de se recuperar, ou até mesmo de se separar e reorganizar a sua vida, do que outras que vão viver meses, dias, anos, tempos e tempos, revolvendo-se na lama do remorso, do ressentimento, e parece nunca superar. Porque algumas pessoas que sofrem com o desemprego, ou até mesmo com uma dispensa inesperada de um serviço, alguns simplesmente conseguem se recompor, no dia seguinte estão preparando o seu currículo, no outro dia estão na fila para o seguro-desemprego, estão se reorganizando para lidar com isso, e outros estão reclamando, procurando direitos que não existem, procurando formas de poder prejudicar a empresa anterior. Porque algumas pessoas demoram tanto tempo para conseguir superar algumas situações, enquanto outras parecem conseguir reagir mais rapidamente. A palavra aqui de ordem para isso é resiliência. Resiliência é a nossa capacidade, no intervalo entre aquilo que nos afeta e aquilo que nos faz crescer, de responder diante das adversidades e das lutas. Resiliência é a capacidade de lidar com situações adversas numa atitude mais positiva e também mais criativa. Ou seja, em outras palavras, resiliência é a condição de você ver uma situação que lhe afeta, que lhe machuca, que lhe agride. Eu não gosto disso, eu não torço para que isso venha sobre a sua vida e nem quero que você experimente dias difíceis, mas a verdade é que a resiliência vai aparecer exatamente em períodos como esse. A sua capacidade de reagir e de se reorganizar, a sua capacidade de lidar com os problemas de uma maneira mais positiva e mais criativa. Fui traída, porém, eu posso lidar com essa situação de uma maneira mais positiva e mais criativa do que antes. Algumas vão se perguntar o que eu posso fazer para melhorar o meu casamento. Outras vão procurar uma terapia, outros vão procurar crescer conjugalmente, outros vão aumentar o nível de diálogo, outros vão aumentar o nível de cumplicidade, enquanto outros vão viver lamentando e no ressentimento e vão viver sem perspectiva.
Fui dispensado, perdi o emprego, as condições financeiras ficaram limitadas em casa, porém, eu posso agora desenvolver outras habilidades, eu posso agora complementar renda junto com a minha esposa numa outra situação, eu posso reavaliar a perspectiva de trabalho na minha vida e se realmente vale a pena viver como eu estava vivendo. Algum tempo atrás eu conheci uma pessoa que levou uma grande puxada de tapete do mundo dos negócios, e ele estava confidenciando para mim: eu era uma pessoa antes dessa situação e sou outra agora depois disso. Se isso não tivesse acontecido comigo, eu não seria a pessoa muito melhor que eu sou hoje, para os meus filhos, para minha esposa e para os meus pais. Eu não seria uma pessoa tão boa como eu sou hoje, se eu não tivesse passado por essa perca, por essa dificuldade, por esse sofrimento. Já parou a pensar? A resiliência dessa pessoa foi olhar o drama, a dificuldade, o problema, pelo viés positivo e criativo, dizendo: o que isso pode melhorar em mim? O que isso pode fazer para que eu cresça? Porque são duas opções que você tem diante da vida e diante dos problemas: ou se rastejar diante deles, ou pegar as asas e voar. Não tem outro meio. Diante dos problemas que atacam a sua vida e a minha vida, ou a gente rasteja, ou a gente voa. Agora, é difícil quando a gente conversa com algumas pessoas, e a gente fala com algumas irmãos e irmãs, que falam assim: pastor, você não tem ideia de como é a minha vida. Você não tem ideia de como eu sofro. Eu nasci para sofrer. Eu acho que ninguém no mundo passa o que eu passo. Lê do engano. E como costumam dizer os adolescentes nas redes sociais, sabe de nada, inocente. Para você que é mais formal, lê do engano. Para você que é mais informal, sabe de nada, inocente. Você ainda não entendeu. Não é só você que passa por dificuldades. Não são apenas algumas pessoas que passam por tribulações. O desemprego não afeta só a sua casa, a traição não somente a sua família, a frustração não somente as suas emoções, mas afetam toda a humanidade, pois basta ser humano para sofrer. Resiliência é entender isso, compreender, lidar com isso de uma maneira mais positiva e criativa, ao ponto de ver o desafio como uma oportunidade de aprender. Gente, não é fácil passar por mudanças, não é fácil passar por tribulações, não é fácil passar por lágrimas, por dificuldades, mas eu preciso lhe garantir que somente esses desafios é que são capazes de nos fazer aprender. Somente esses desafios, essas mudanças repentinas na nossa vida, que nos fazem crescer. Você era um homem antes daquilo, era uma mulher antes daquilo outro, você era um jovem antes daquilo, ou seja, situações que vão mudando e transformando. Eu trouxe para você um gráfico que eu tentei fazer aqui, da melhor maneira possível. Eu ia fazer aqui com algum quadro, mas precisava ser grande para você no fundo enxergar. Então, eu resolvi fazer no Data Show mesmo, um gráfico sobre a curva da resiliência. Alex, você pode aumentar o retorno para mim, fazendo favor? Eu estou falando muito alto e daí eu não vou conseguir chegar até o final da nossa ministração. Dá um pouquinho de retorno para mim, deixa mais alto o meu microfone, por favor. Som. Curva da resiliência. Aí, agora melhorou para mim, obrigado, tá? Curva da resiliência, vamos lá. Os teóricos, psicólogos, pessoas que trabalham com as emoções das pessoas, eles entendem que quando uma situação nos abate e uma coisa nos confronta, a gente passa por um processo de mais ou menos isso. A linha de baixo é o tempo que nós demoramos para enfrentar isso. E a linha lateral são os sentimentos que nós enfrentamos enquanto passamos por uma dificuldade, uma tribulação e um problema. Vamos lá, vamos pensar numa dificuldade, num problema, numa situação. Você pode sugerir algum problema para mim aqui essa manhã, para ficar mais fácil, para ficar mais dinâmica a nossa conversa? Um problema, para a gente poder colocar como exemplo aqui, que eu já citei. Fala um problema para mim, que uma pessoa tem que passar, uma situação, uma adversidade. Que bom, irmãos, que ninguém tem exemplo para dar. Então, o povo aqui não passa por problema. Se você marcar horário comigo e for reclamar, eu vou dar um sabão em você, hein? Não tem problema, então? Um problema que geralmente atrapalha a gente, que traz dificuldade. Oi? Doença. Doença. De repente, você recebe a informação de uma doença. Não é fácil lidar com doença. Não é fácil lidar com enfermidade.
A enfermidade, ela vai bater você, o diagnóstico vem, e aí cada um vai reagir de uma maneira. Vamos usar o gráfico como exemplo para a doença? Primeira coisa que uma pessoa, minha mãe, por exemplo, teve câncer. E eu tinha uma outra pessoa próxima da família que também teve um câncer, praticamente das mesmas proporções. E as duas pessoas enfrentaram a situação de uma maneira completamente diferente. Aqui a minha mãe é um ótimo exemplo para lhe dar, porque a princípio, quando ela foi diagnosticada com essa doença terrível, a primeira coisa é negar. Não, eu não posso ter isso. Não, eu tenho minha vida para cuidar. Eu sou diretora de uma instituição de ensino, eles precisam de mim, eu não posso, eu não tenho isso não faz parte de mim, o próximo exame vai dar negativo, eu tenho certeza, e vai lá e faz o exame, faz a biópsia, e de repente a confirmação vem, então o procedimento precisa acontecer. Depois então da negação, a próxima etapa, quando uma situação adversa nos abate, é a revolta. Quando está diante do médico, diante da inevitabilidade do tratamento, ela olha e fala assim, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Por que comigo? Eu tenho feito as coisas de uma maneira tão séria, tão decente, eu não margoo ninguém, eu não machuco ninguém, eu não firo ninguém. Por que comigo? Porque justo agora, no melhor momento da minha vida, ou no momento que meu marido mais precisa de mim, ou no momento que os meus filhos mais precisam de mim, é o momento da revolta. Deus, o Senhor não me vê, o Senhor não me enxerga, o Senhor não olha para mim. Você está conseguindo se ver aí? Eu estou usando só o exemplo da enfermidade, que foi dado aqui por um de vocês. Depois disso, a hora que vem aquele momento da revolta, começam-se os tratamentos, o cabelo começa a cair talvez, ou antes disso, os primeiros procedimentos, vem o momento do desespero. É a hora que lida com a dor mais profunda, mais aguda da alma. Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou passar por isso? Será que eu vou dar conta de sair do outro lado ilesa? Será que a minha vida tem sentido? Será que vale a pena viver realmente? Será que a vida é justa? É o momento do mais profundo desespero, do transtorno da alma, da dificuldade. Só que daí, de repente, no mais fundo do poço que a pessoa esteja, ela consegue aceitar aquela situação. Tem que fazer tratamento? Vou fazer. Tenho que passar horas e horas com aquela ânsia de vômito? Vou passar. Tenho que fazer cuidados médicos, tenho que cuidar da minha saúde de uma maneira muito mais preparado agora, vou fazer. É o momento da aceitação. Vou me submeter ao tratamento, vou me submeter aos medicamentos, vou submeter à dor, ao sofrimento, porque eu quero vencer isso. E então, depois de vencido, veio o crescimento. O crescimento é hoje olhar para a minha mãe e ver o crescimento que isso lhe proporcionou, diante de uma tragédia, de uma dificuldade tão grande, que ela passou nesse período lutando contra o câncer. E eu vi, e eu enxerguei esses momentos passando na sua vida. Só que a resiliência é justamente o espaço de tempo que se dá entre a negação e o crescimento. Algumas pessoas demoram anos para poder superar isso. Vamos usar um outro exemplo agora para ficar mais fácil? Vamos usar um exemplo do luto, da perda de um ente querido, do falecimento de um marido, de um filho, de uma esposa, de um pai muito próximo. O luto apresenta muito claramente esse período. Primeiro, a negação. Eu não consigo perceber que meu pai não esteja mais aqui. Eu não consigo mais sentir. Não é verdade. Parece que eu vou encontrá-la logo quando eu abrir o portão de casa. Parece que meu filho está dentro do quarto. A hora que eu abro a porta do quarto, parece que ele está lá. É a negação. Não é possível. Não, eu não vou sofrer por isso. Não. Depois vem um outro exemplo. O próximo exemplo é da revolta. Por que Deus? Porque o Senhor tirou o único bem que eu tinha na minha vida. Por que o Senhor levou? E é o momento da revolta, da indignação. E tem gente que quer pular isso, irmãos, e não faz bem, sabia? Não faz bem você pular nenhum desses processos. Você ir da aceitação para o crescimento, isso é impossível. Perdão, da negação para o crescimento, isso é impossível. Você sair da negação de um funeral e ir direto para agora eu sou uma pessoa melhor. Não, você pode ser crente que for, o homem de Deus que for, temente a Deus que você for, mulher, mas você vai experimentar todos esses processos e eles precisam acontecer. A revolta, a indignação, ficar nervoso com Deus, levantar o punho e falar, eu não acredito que isso esteja acontecendo comigo. E depois você vai para o período do desespero, onde você não consegue mais ver sentido na sua vida, onde você não quer ver mais ninguém, onde você não tem prazer mais estar em público. É assim que funciona. E de repente, de um dia para o outro, a pessoa fala, não, eu preciso me levantar. Ele partiu, mas eu preciso cuidar da minha vida.
Ela partiu, mas eu preciso continuar cuidando dos filhos. Eu preciso continuar vivendo. Ela gostaria que eu vivesse a vida e conduzisse da seguinte maneira. Percebeu? E depois vem o crescimento. Não é fácil passar por perda, mas essa pessoa se tornou talvez mais madura, mais sábia, mais sensata, mais ponderada. Ninguém quer passar por isso, mas isso produz alguma coisa. E aí você pode colocar nessa curva da resiliência, meus irmãos, qualquer coisa na sua vida. Por exemplo, quem quebrou empresa financeira? É isso aqui, ó. Empresa financeira não, empresa comercial. Financeiramente quebrou. É isso aí. No começo você vai, não é possível que isso esteja acontecendo. Depois você se revolta porque você fez tudo certinho e tem outro cara que sonega, mentiroso, está prosperando e você perdeu. Aí depois está no desespero porque o único capital que você tinha, você investiu na empresa e agora você não tem mais como recompor isso. Depois você aceita, se levanta e fala, agora eu vou vencer novamente. Arruma um trabalho, começa a se preparar para um novo empreendimento e depois vem o crescimento. Você quebrou a primeira vez, agora não vai quebrar mais porque sabe como fazer. Você percebeu? Na nossa vida é assim, irmãos. Agora, o que me preocupa é que muitos de nós passamos muito e muito tempo na linha do desespero. É inevitável que o desespero venha, não quero dizer isso para você. É inevitável que a angústia tome conta do nosso coração. Mas o problema é o tempo que nós passamos nisso, irmãos. E aqui está, a resiliência é o espaço de tempo entre aquilo que me desgasta e aquilo que me faz entender e crescer. É esse espaço de tempo onde eu me recupero, me recomponho, me reorganizo para continuar seguindo a minha vida. É aqui que eu quero chegar com você. Porque você precisa diminuir o espaço de tempo das suas lutas para você poder conseguir crescer, para que você também possa diminuir o nível de impacto. Se você enxugar isso daqui, você vai enxugar isso aqui também. Quanto menos tempo você passar no desespero, melhor será para o seu crescimento. Quanto mais tempo no desespero, mais difícil será o seu crescimento. Então, o nosso desafio é diminuir o tempo de desespero, para que a gente possa diminuir o nível de impacto. Menos frustração, menos decepção, menos angústias, menos prejuízos. Exemplo. Eu gosto de dar exemplo porque senão a gente não consegue aprender. Vou usar novamente a mulher que foi traída pelo seu marido. Quanto mais tempo ela passar na linha do desespero, mais comprometido estará o seu casamento. Não é verdade? Ela vai fazer a comida, fritou o bife, queimou o bife. O marido fala, nossa, queimou o bife também, você me traiu? Merece um bife, você não merece nem bife, seu mal acabado, cafajeste de uma figa. Quanto mais tempo passar na linha do desespero, mais ela vai judiando do seu relacionamento. Os filhos vão sentindo a distância, a frustração. Mais essa pessoa, e aí quando ela quiser se levantar, ela já perdeu o casamento. Mesma coisa o trabalho, mesma coisa a enfermidade, mesma coisa o luto e a perda de um ente querido. Percebeu? Aqui a gente precisava aprender com criança, irmãos. Você já viu a linha do tempo da resiliência infantil? Vou mostrar para você aqui a curva da resiliência versão Kids. Uma vez eu estava em Dourados e uma mãe me procurou dizendo que precisava trazer uma informação para sua filhinha de 6 anos de idade, de que o seu melhor amiguinho havia falecido, né, amiguinho de escola havia falecido. A mãe me procurou e falou, pastor, eu não sei como dar essa informação. Eu falei, nem eu, vamos junto aprender como é que faz isso. E nós chegamos então para essa pequenininha que estava brincando, e sentamos ao lado dela e falamos, sabe o seu amiguinho? Sim, ele estava dodói, a gente estava fazendo oração para ele na escolinha, ele está no hospital, tal. Então, sabe o seu amiguinho? Agora, ele foi morar com o papai do céu. Aí ela olhou, falou, foi morar com o papai do céu, o que isso significa? Aí você tem que fazer toda aquela explicação, isso e aquilo. Ela pegou assim, então ele não vai mais voltar para a escola? Eu falei, não. Então, assim, a gente não vai mais poder brincar? Não. Aí ela pegou e falou assim, tudo bem, pelo menos lá no céu ele deve estar brincando bastante, né? E voltou a brincar com as coisinhas dela. A curva da resiliência da criança também tem todo esse processo. A gente nem imagina, mas tem. Mas olha o nível. Olha como seria a curva da resiliência de uma criança. Tum, tum. Você já falou não para o seu filho? Ele queria, porque queria. Você disse, não vai fazer. Entra para o quarto, fecha a porta, você vai lá, abre o quarto, já está tudo bem, já está tudo jóia.
A gente precisava aprender um pouquinho com o mundo da criança, esse nível de recuperação do sofrimento. Por que será que a gente vai ficando tão prolongado no sofrimento? Por que será que a gente tem tanta dificuldade de se recompor e se reerguer à medida que a gente vai ficando mais velho? Eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é que talvez a gente faça do sofrimento um cabide, uma muleta, para a gente poder sustentar as nossas frustrações, para que a gente possa ferir pessoas com as nossas dores, para que a gente possa chamar a atenção do mundo ao nosso favor. Às vezes a gente prefere ficar na linha do desespero e não superar, e colocar a culpa no mundo, no marido, na esposa, no patrão, nos filhos, no pastor, na sociedade, no Lula, na Dilma, no Bolsonaro. A gente prefere ficar na linha do desespero, culpando pessoas para que a gente não tenha a responsabilidade única de se levantar. Porque eu não tenho controle no que acontece fora de mim, meus irmãos, e as crianças entendem isso. Mas eu tenho controle naquilo que acontece dentro de mim. Se eu não consigo mudar o que está fora de mim, eu consigo mudar o que está dentro de mim. Se eu não consigo alterar as circunstâncias que me abatem, nunca vou conseguir, eu consigo me reerguer delas com a minha posição e o meu desafio próprio. É por isso que eu queria falar com você hoje sobre resiliência. E se tem uma pessoa que pode nos ajudar é o Tiago. Você conhece o Tiago, né? O Tiago, o que ele era de Jesus mesmo? Brother, irmão de Jesus. Algumas pessoas dizem que Jesus não tem irmão, mas biblicamente é comprovado que Maria teve outros filhos, tá bom? Não tem tempo para expor isso aqui, mas Maria teve outros filhos e um deles é Tiago, irmão de Jesus. Agora você imagina se uma pessoa entende resiliência, é o Tiago. Cresceu do lado de quem? Do Filho de Deus. E o Filho de Deus era o seu próprio irmão. Imagina um dia eles estão brincando, aí Jesus olha para o Tiago e fala assim: Tiago, eu tenho um mistério para contar para você, eu tenho um segredo para te contar. E aí o Tiago fala: pois não, Jesus. Jesus fala assim: eu sou de Deus. E aí o Tiago fala assim: ah, legal, que bom, eu também sou, todos nós somos de Deus, fomos criados por Ele, né? Aí Jesus fala: não, Tiago, você não entendeu, eu sou Deus. Aí o Tiago olha para Jesus e fala assim: isso é legal também, é muito jóia você pensar desse jeito, não tem nada contra, mas quando a gente estiver na escola, não conta isso para ninguém não, vai parecer meio estranho, a gente não vai ser muito popular na escola se você começar a falar que é Deus, né, lá no meio do nosso grupo de amigos. E o tempo vai passando, Jesus começa a realizar milagres, sinais, prodígios, e de fato Tiago entende tão forte que Jesus é o Filho de Deus, que sabe o que acontece com Tiago? No ano 60 aproximadamente ele é decapitado, por causa do Evangelho. Mandaram matar o primeiro apóstolo dos 12, o primeiro a ser morto, e Tiago falou: sou eu. Se tem alguém que tem que morrer por causa de Cristo, sou eu. Ou seja, se tem alguém que sabe o que é provação, se tem alguém que sabe o que é dificuldade, se alguém que sabe o que é resiliência, é o Tiago. E olha só o que ele escreve, e a orientação que ele dá para mim e para você, em Tiago capítulo de número 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Veja só essa palavra interessante. Vejam, irmãos, o motivo de alegria, o fato de passarem por diversas provações. Irmãos, talvez na sua tradução esteja assim: meus irmãos têm por motivo de grande gozo quando passarem por várias provações. Não é se, não é porventura, não é talvez, mas é o fato. Não é o fato, é o fato. Fato de que você vai passar por provações. Você não pode negar isso. Eu até gostaria de adotar alguns padrões eclesiásticos modernos de algumas igrejas que colocam uma faixa na frente do seu templo e dizem assim: pare de sofrer, venha para a igreja tal. Um dia eu estava passando na rua e vi essa informação da Igreja Universal do Reino de Deus: pare de sofrer, venha para a Universal. Eu falei: uau, mudaram a Bíblia, porque em nenhum momento nas Escrituras a Bíblia fala que a gente vai parar de sofrer nessa terra, ou que a gente não vai ter dificuldades, lutas, perdas, sofrimentos. Não há em nenhum texto bíblico a garantia de que nós vamos passar por essa vida sem que essa vida nos aflija, ou nos bata, ou nos confronte. Não há garantia, irmão. Não há garantia, minha irmã. Não há como a gente se precaver e se proteger disso. É fato. Lembra o Salmo de número 23, versículo 4?
Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não é quando, não é se, é ainda que. Eu vou passar por isso. Isaías 43, versículo 1 e 2 diz assim: eu sou teu Deus, estou contigo, quando passares pelo fogo, olha lá, quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Ou seja, não é se eu passar, é quando eu passar. Eu quero dizer para você aqui, quero dar uma palavra profética ao seu coração. Se você veio aqui hoje para se livrar do sofrimento, para se livrar das angústias, para se livrar dos problemas, eu quero te dar uma palavra profética. Você não vai se livrar deles. Eu sei que não é muito legal ouvir isso numa igreja, né? É por isso que as pessoas preferem palestrante motivacional, porque quando você termina uma palestra motivacional, as pessoas saem de lá como se o patrão fosse a melhor pessoa do mundo e os funcionários fossem as pessoas mais dedicadas do universo. Mas eu quero lhe profetizar, aquilo que eu já recebi na minha vida eu entendo, eu não vou passar por essa vida sem viver tribulações, perdas, adversidades, sofrimento, porque viver é viver assim. Eu vivo num mundo caído, eu vivo num mundo perdido, eu vivo num mundo em que o pecado do outro me afeta e o meu pecado afeta o outro, e essa ciranda não para ao ponto de a gente sofrer. Nesse mundo tem roubos, nesse mundo tem assassinatos, nesse mundo tem vantagismo, nesse mundo tem gente humilhando o outro, nesse mundo tem gente enfiando agrotóxico e colocando hormônios em nossos alimentos para a gente sofrer com enfermidades, mesmo que eles possam aumentar a sua lucratividade. É esse mundo que você vive, que eu vivo, não dá para a gente evitar isso, irmãos. Podemos ser de oração da igreja, consagrados, jejuando, mas esse mundo traz aflições, e além das aflições que nós sofremos, nós também entendemos que existem provas dadas por Deus. Então eu não tenho por onde fugir, meu irmão e minha irmã, porque além das aflições que eu vivo, que são práticas constantes da vida, eu também tenho Deus aplicando provas sobre mim, para que eu possa crescer e amadurecer. Alguns, por exemplo, eu sou professor e eu sei, a gente primeiro dá a lição e depois aplica a prova. Se eu chegar lá amanhã, no meu colégio, e falar para os meus alunos, eu vou aplicar a prova de todo o conteúdo do segundo bimestre. Vai pai, mãe aparecer lá com polícia, bombeiro, SWAT, FBI, vão aparecer lá para destruir o professor, porque não se dá prova antes de dar a lição. Só que Deus inverte. Deus primeiro dá a prova, depois Ele vai dar a lição. Primeiro Ele aplica a prova sobre nós, para que depois dela nós possamos extrair lições e aprender a como lidar com a vida. Então eu queria te dar essa palavra confortadora. Se você está passando por sofrimento, não é porque você é um pecador miserável, é porque você é humano. E se você tem passado por lutas que você não sabe de onde vem, eu posso lhe garantir que Deus está trabalhando o seu coração e o seu caráter. Não é fácil, não é bom, mas é proveitoso. E é aqui que eu quero chegar. Considerem motivo de toda alegria. É proveitoso, meu irmão. Quando a gente passa por tribulação, a gente aprende a refletir coisas que nós nunca refletiríamos numa condição de saúde, de dinheiro no bolso. Fala a verdade, quem é que está com dinheiro no bolso, conta protegida, recursos abastados, vai falar: eu preciso rever os meus conceitos sobre família, eu preciso rever os meus conceitos sobre vida, eu preciso rever os meus conceitos sobre fé. Quem é que reconsidera a vida? Quem é que faz reflexões em momentos de bonança e de festa, irmãos? Quem é? Por isso que o Tiago fala assim: considerem, pensem, peguem isso, capturem isso, porque vocês precisam passar por um processo de reflexão por meio da aprovação. Olha o que Eclesiastes 7, versículo 2 diz: é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos consideram isso em seu coração. Eu não sei se você já tinha visto esse texto na Bíblia, mas está lá, Eclesiastes 7:2. É melhor uma casa que tem luto do que numa casa que tem banquete. Se você pudesse hoje sair dessa igreja e escolher ir em uma casa, Eclesiastes, que é composto por um sábio chamado Salomão, talvez você o conheça, diz: é melhor você sair da igreja e ao invés de ir no banquete da família, você ir na casa que tem luto. Porque lá na casa que tem luto, os seres humanos refletem, consideram, eles pensam, eles crescem, eles amadurecem, coisa que não acontece quando a gente está no banquete.
É por isso que a prova inclui sofrimento. Por isso que a prova inclui deserto, meu irmão. Por isso que a prova inclui adversidades. Porque é lá que nós refletimos sobre o estágio da nossa vida, o estágio do nosso coração, a condição da nossa fé em Deus. Olha lá o que mais. Considerar e refletir tem a ver com maturidade e crescimento. Produz perseverança. Prova, dificuldade, adversidade em Deus é produtiva. Sem Deus vai me levar para a depressão, para a síndrome do pânico, para o vitimismo, para as dores constantes, para a psicomatização, a somatização das dores. A pessoa fica tão mal emocionalmente que ela vai começando a ficar doente de verdade, ela cria suas doenças. Sem Deus, irmãos, as minhas adversidades vão gerar isso, somatização, vitimismo, culpabilidade, depressão, angústia, mas com Deus ela vai produzir o quê? Perseverança. E perseverança tem a ver com resiliência. Você já assistiu esportes de alto rendimento e de resistência? Por exemplo, aqueles triatletas que nadam, correm e pedalam numa maratona de eventos, você já viu o nível de resistência? Pergunta para eles se não queima o músculo, pergunta para eles se não lhes dá um cansaço, mas eles têm um objetivo e sabem que vão chegar ao final da prova. É isso que o Tiago está dizendo. Vocês estão sofrendo, mas dê um pouquinho mais de vocês. Vocês estão sofrendo, mas vão um pouquinho mais adiante de vocês. Vocês estão com lutas, mas se entreguem um pouco mais. Perseverem, porque é aí que Deus está trabalhando na vida de vocês, é no nível da perseverança. Perseverança. Você não vai saber, minha irmã e meu irmão, o que Deus pretende de você, e o que Deus intenta nessa situação, se você não for até ao fim com ela. Se você desistir no meio do caminho, você nunca saberá o que Deus está fazendo, o que Ele está desenhando na sua vida. Se você jogar, se você lançar fora, se você abandonar, você nunca entenderá qual é o quadro geral de que Deus está fazendo. Imagine só Picasso, Rembrandt, alguns outros grandes pintores do passado, pintando alguma coisa. Imagine só Michelangelo com a Mona Lisa. É Michelangelo mesmo, né? Se eu estiver enganado dos autores. Da Vinci. Isso, Da Vinci. Da Vinci com a Mona Lisa. Ele começa a fazer o cabelinho da Mona Lisa. Aí ele olha, aí alguém vai lá e olha, fala, rapaz, é muito trabalho, para com isso. Nós nunca teríamos a maior obra de arte, talvez na ramo da pintura, até hoje. Por quê? Porque parou no meio do caminho. Você nunca vai saber o que Deus espera e quer de você, se você parar no meio do caminho. Não vai ter maturidade o suficiente, crescimento, porque é aqui que vem o próximo. Provação e adversidade são altamente produtivas, porque elas devem ter ação completa. E essa ação completa, ela traz a perspectiva de processo. Está percebendo? Você conseguiu entender comigo? Meus irmãos, tenho por motivo de alegria, passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter um processo completo, para que vocês alcancem o quê? Maturidade e integridade, e sejam completos. A palavra completo significa teleios, ou seja, ser pleno, ser total. A gente não chegará lá, se nós não entendermos isso. Precisa perseverar, meu irmão. Precisa perseverar. Maturidade, resistência, força, integridade não chega sem perseverança. Sabe o que eu descobri em relação à academia? Os camaradas ficam lá fazendo, séries de 13, por exemplo, ficam lá. Aí eu fui lá um dia fazer academia e meu professor disse, olha, você faz 3 séries de 15. Quando eu cheguei no 10 e vi que ficou um pouquinho pesado, eu falei, já dá o 10, tá bom, né? Aí depois o outro, 10 tá bom, né? E fui fazendo desse jeito. Aí um dia o professor foi fazer a avaliação e falou, rapaz, você não está ganhando massa. Aí eu falei, mas por que não estou ganhando massa? Porque, não sei, sua alimentação, que é... Como é que você está fazendo as séries? Eu falei, olha, eu estou fazendo assim, você passa 15, mas não consigo chegar lá. Eu vou até 10 no máximo. Ele falou, não, você não entendeu ainda. É exatamente quando você não consegue que vai chegar a musculatura. Enquanto você está ali, nos 10 que você consegue, você não criou massa, você não feriu o músculo, ele não foi lesionado ao ponto de criar uma nova camada de musculatura e aumentar uma massa muscular. Não, você não fez nada, você só aqueceu o músculo e foi lá 10, está pesado desse 10, pronto. Você tem que ir no 11, 12, você já viu os caras fazendo?
É exatamente ali que está gerando a musculatura, sabia disso? Eu ficava olhando, mas que bobagem, ficava fazendo careta, né? A hora que faz musculação, mas é isso mesmo. Os músculos vêm quando eu vou ao limite da minha resistência. É o que o Tiago está querendo dizer para a gente. Meus irmãos, tenham perseverança, não parem no meio do caminho, porque é um processo. Tem que ter ação completa. Se parar no meio do caminho, vocês não terão resistência, não terão musculatura, não crescerão, não serão íntegros e não serão completos. Deus está querendo trabalhar no seu coração, na sua vida, no meu coração, para gerar em nós maturidade, pessoal. Maturidade. Tem que perseverar. Não fique na linha do desespero, não fique na linha do vitimismo, não fique se lançando ao passado com ressentimento. Diga, vou me levantar, vou vencer isso, vai ser desgastante, mas eu vou perseverar, porque Deus está comigo e Ele está me ajudando. É essa que é a grande diferença entre uma pessoa que conhece a Deus e que não conhece. Quem conhece a Deus tem motivo para se levantar, porque sabe que Deus está trabalhando nisso. Na perda, no sofrimento e na luta, Deus está extraindo algo bom. Deus está me fortalecendo por dentro. Por fora eu continuo a mesma pessoa, mas por dentro eu consigo ser mais forte, mais sólido, mais maduro e mais completo. Quanta imaturidade nós temos por falta de perseverança. Portanto, eu encerro. Adversidades têm o potencial pela fé e perseverança de gerar maturidade e crescimento. Faça as pazes com a tribulação. Faça as pazes com a sua adversidade. Levante-se, minha irmã. Levante-se, meu irmão. Saia desse nível de desespero. Diminua essa linha do tempo e se projete para aquilo que Deus quer fazer de você. Então, eu convido você a mudar de perspectiva. Vamos lá. Qual é a perspectiva de quem não tem perseverança, de quem não tem maturidade e de quem não sabe lidar com as aflições da vida? Qual é a pergunta que elas fazem mesmo? Qual é a pergunta que as pessoas fazem constantemente quando estão em adversidade? Qual é? Ao invés de lutar contra as adversidades e distúrbios, que tal lutar ao lado deles? Porque a pessoa que faz a pergunta, ela diz, não tem nada para fazer. Eu estou perdendo. Eu estou sofrendo. A pergunta é, quantos dos problemas de hoje estão beneficiando a gente para a gente viver amanhã? Estão preparando a gente para as lutas de amanhã. Não pare, não desista, não jogue a toalha, não diga que acabou, se levante, porque não é lutar contra os problemas, é lutar com os problemas. É ir apesar deles, é enfrentar a cirurgia apesar da cirurgia, o tratamento apesar do tratamento, a traição apesar da traição, o desemprego apesar do desemprego. Não é lutar contra isso, é lutar através disso, é passar por meio disso. Se eu não consigo mudar as circunstâncias, se eu não consigo alterar o meu entorno, eu consigo passar por entre eles com a minha fé. É o que o Tiago está dizendo. Persevere, persevere na tribulação, mude de perspectiva, mude e diminua esse quadro. Menos tempo, menos impacto. Diga essa manhã, eu vou superar isso, eu vou me levantar disso, eu vou parar de ficar vivendo o meu passado, eu vou parar de ficar chamando a atenção das pessoas por meio do desespero, eu pararei com essas coisas, com esses joguinhos emocionais, eu vou me levantar, porque agora eu sei que Deus tem crescimento para me dar. Isso não significa que você não passará pela negação, não significa que você não passará pelo desespero, mas você vai encurtar o tempo disso e todo mundo vai agradecer. Até os céus vai dizer, que bom, porque nós podemos crescer mais com você. Deus está te chamando a mudar suas perspectivas e os seus pensamentos. Olha o que João capítulo 16 diz: tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Quem gosta desse texto? Levanta a mão. Levanta só para eu saber, quem gosta? Amém. É um texto confortante, não é? Você não está em paz com esse texto? Olha só, Jesus disse em João 16, antes de ser crucificado e morto, Ele diz, olha, tudo isso que eu disse até agora é para que vocês tenham paz em mim. E aí Jesus continuou dizendo, no mundo, é a continuação, tenho dito essas coisas para que tenham paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Que palavra é essa? Deus está dizendo, fique em paz. No mundo você terá adversidades, no mundo você precisará ter resiliência, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus
é a prova final de que se Ele está conosco, nós vamos superar as nossas adversidades. Não é que não teremos, mas que passaremos por elas, apesar delas, porque Deus está ao nosso lado. Deus tem dito essas palavras para você ter paz. Você vai sofrer, mas tenha ânimo, porque você não vai sofrer sozinho. Jesus já venceu e também trará vitória para você. Meus irmãos, tenham motivo de grande alegria, passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Cresça, meu irmão, cresça, minha irmã. Vamos amadurecer como povo de Deus. Não vamos ficar levantando punho contra Deus ao resto da vida. Pode se revoltar, pode negar, pode se desesperar, mas já deu tempo, não deu? Fala a verdade, minha irmãzona. Já deu tempo de ficar aí se lamentando, já não deu? Está na hora de levantar? Não está na hora de sacudir a poeira e falar, eu vou vencer isso com a graça de Deus? Ô meu irmão, já faz 2 anos que você perdeu aquele trabalho. Tá certo, você amava aquele lugar, gostava de trabalhar naquele lugar, mas já faz 2 anos, está na hora de você levantar e seguir a sua vida, não dá? Tá bom, você passou por aquela traição, por aquela luta, por aquela frustração, seu melhor amigo te traiu, mas já faz tanto tempo, meu irmão. Se levante, aprenda com isso, cresça com isso. Os filhos foram embora de casa, não é verdade? Mas já faz um tempo bom, está na hora de você levantar, olhar para sua esposa, olhar para o seu marido e falar, vamos recomeçar a nossa vida nós dois juntos? Está na hora da gente se levantar. E por falar em levantar, eu convido você a se colocar em pé, por favor, nesse momento. E agradecer a Deus pelas obras que Ele tem feito na sua vida. Jesus disse, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Apesar das tribulações, das tristezas, dos fracassos, eu confio de que Deus está ao meu lado. E nada acontece na minha vida sem que Deus queira o melhor para mim. Ele está preparando os meus músculos, Ele está fortalecendo a minha vida, Ele está me ajudando a passar pelas tribulações, para que eu possa ser um homem completo. E é isso que Ele está fazendo com você essa manhã. Ele vai te fazer uma mulher mais plena, mais completa, e você um homem mais cheio, mais pleno e mais completo. Mas persevere, com Deus tudo pode ser diferente, e a gente crê nisso, e a gente crê que Deus está ao nosso lado. Feche os seus olhos, por favor. E vamos dizer que nós queremos o nome do Senhor engrandecer e agradecer por as obras dEle na nossa vida. Aquelas que trazem alegria, aquelas que trazem tristeza, aquelas que trazem sucesso e aquelas que nos lançam para o fracasso. Todas as obras de Deus nos fazem crescer nele quando nós entendemos isso. Vamos dizer, nós queremos, Senhor, e dizer isso e declarar o Teu santo nome sobre nós. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, queremos o Teu nome, Senhor. Você pode profetizar isso, que Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Apesar das minhas lutas, apesar das minhas lágrimas, apesar dos meus sofrimentos, Deus é bom, Deus é grande. Nós confiamos nisso, Senhor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, eu quero orar com a Tua igreja e como igreja nessa manhã, porque eu também preciso, Deus, entender essa palavra. Oh Deus, quantas vezes eu tenho vontade de desistir, quantas vezes a linha do desespero parece ser a mais apropriada para mim, Senhor. Quantas vezes a linha da revolta parece ser o caminho mais prático e mais curto para eu poder me vingar e poder reagir às dores da vida. E junto com o meu irmão e com a minha irmã essa manhã, Senhor, eu quero pedir, nos levante, abra os nossos olhos, nos dê resiliência para que a gente possa se recompor, apesar da bagunça que se tornou a nossa vida quando essa enfermidade chegou.
apesar do caos que se transformou a nossa história, quando essa informação tocou a nossa vida, Senhor, apesar da tristeza que isso tem causado em nós no decorrer dos dias, Senhor, nos ajude a aceitar de que o Senhor está no controle, de que o Senhor está trabalhando, de que o Senhor está gerando em nós maturidade, integridade, crescimento, plenitude. Oh Deus, eu quero ser um homem pleno, completo, sábio, e eu sei que isso não acontecerá sem o Senhor trabalhar a musculatura da minha fé, sem trabalhar, meu Deus, nos porões da minha fragilidade. E aqui eu estou com a tua igreja para declarar isso. Sim, Senhor, nós sofreremos. Sim, Senhor, nós choraremos. Sim, Senhor, nós teremos dificuldades. Mas, Pai, diminui o tempo gasto nas nossas lástimas, nos nossos ressentimentos. Diminui o tempo gasto, ó Deus, nas nossas lutas. Meu Deus, diminui o tempo gasto nas nossas reclamações. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro vem, o choro chega, o choro nos abate, mas a alegria vem, a alegria chega, a graça nos levanta, o poder nos faz superar. Vem, Espírito Santo, ajuda essa mulher, ajuda esse homem, apesar da perda, do término, do fracasso, da luta. Levanta, traga alegria de se levantar, alegria de se recompor, gera resiliência, não por palestras motivacionais, não por palavras bonitas, não por palavras que rimem e que sejam impactantes, mas pelo teu Espírito Santo. Levanta esse homem, levanta essa mulher. Ainda não acabou, não é tempo de jogar a toalha, é tempo de nos levantarmos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Deus abençoe você, e que essa semana você possa lutar. Apesar das lutas, Deus está trabalhando em você para te tornar mais resistente, mais completa, em nome de Jesus. Boa semana, meus irmãos. Vão com Deus.